Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou vindo aqui trazer um vídeo sobre um assunto bem diferente do conteúdo que geralmente eu trago aqui no nosso canal. É um assunto que eu me vi assim passando por uma situação onde meu esposo, meus filhos, amigos, alguém da família conversava comigo, falavam sobre assuntos diversos comigo e eu não conseguia entender. Só que até eu perceber que eu não estava entendendo direito as palavras pronunciadas por terceiros, pela família, amigos, enfim, demorou muito. Eu nunca pensei que o que pudesse estar acontecendo comigo fosse algum problema relacionado à minha audição. Confesso até que cheguei a pensar que eu estava ficando com algum problema de retardamento mental, porque eu não conseguia associar o que as pessoas falavam comigo. Eu simplesmente respondia tudo errado, respondiam perspectivas de coisas que nem tinham sido faladas, respondia perguntas com outras perguntas, porque eu não conseguia ter entendido e não queria dar o braço a torcer, que eu de fato não estava escutando direito. Até o dia que eu resolvi procurar ajuda profissional, fui fazer um exame que se chama audiometria. Gente, eu não sabia a importância de um exame assim até ter feito. Você não vai no ginecologista pelo menos uma vez ao ano? Você não faz exame de sangue pelo menos uma vez ao ano? Uma bateria de exames necessárias se você percebe que tem algo te incomodando? Então, por que não fazer um exame de audiometria? Se todo mundo soubesse a importância desse exame, eu acho que seria feito muito mais. E as pessoas teriam, sim, condições de perder muito menos a audição com tratamentos de prevenção. Não foi o meu caso, né? Eu, com a minha leiga e absurda prepotência, sim, e preconceito, não queria assumir e admitir para mim mesma que estava perdendo a audição. Fui lá fazer o exame, convicta de que ia dar tudo normal, só que não deu normal não. Deu que eu estava com uma perda mediana no meu ouvido direito e leve no meu ouvido esquerdo. Fui, fiz o exame, peguei o resultado, levei na médica, foi constatado. Só que em vez de procurar ajuda de especialistas em relação a um tratamento mais eficiente para que eu pudesse parar essa perda auditiva aí onde ela estava, ou descobrir a causa, ou buscar um recurso para escutar melhor, não. Eu simplesmente voltei para casa e não fiz nada. 2 anos se passaram. Sabia que estava perdendo a audição cada vez mais, até o ponto que chegou de eu ficar reclusa em casa. Eu não queria mais sair, eu não queria mais conversar, eu não queria mais estar nas tão alegres reuniões de família. Porque eu não conseguia entender o que aquele tanto de gente falava. Quando se misturava som de música, volumes altos de pessoas falando e muitas conversas cruzadas, eu ficava perdida, totalmente sem noção do que estava sendo falado ali. E aí voltei ao médico novamente. Chegando lá, a médica conversou comigo, pediu um exame de audiometria, pediu também o exame de tomografia computadorizada com contraste. E aí, quando se fala esse nome aí, contraste, tomografia, o que vem na cabeça do ser humano assustado e medroso igual eu? Tem outra coisa mais séria aí, gente. Vou morrer. E aí já bate aquele desespero. E ela me acalmou. Não, você vai fazer esse exame para a gente diagnosticar e descartar algo mais sério ou algum problema genético. E foi aí que nós, juntamente, eu, meu esposo, que nunca em nenhum momento soltou a minha mão, me incentivou a ir
né? Porque eu tava com medo. Aí a gente conseguiu mostrar que a gente era forte juntos, uma família, eu, meu esposo e meus filhos. Cheguei lá, encontrei uma equipe maravilhosa e aí fiz o exame e descobri que eu tinha um problema genético que é hereditário, que se chama otosclerose, e ele é passado de mãe para filha, de avó para neta, é uma corrente aí que não é determinado de quem vem. Vem dentro de uma herança genética ali na cadeia daquelas pessoas da mesma família, onde só afetam um público entre 20 e 45 anos, sendo que é uma doença. Sim, é uma doença, é uma condição falha genética, onde o ossinho do ouvido, que se chama estribo, ele vai se calcificando. Então, eles são 3 ossinhos que cada barulhinho que entra, eles se movimentam, identificam, mandam para o cérebro, onde você associa, assimila e entende o que está sendo falado, entende que é um pássaro, que é um carro, que é alguém conversando próximo ou um som mais longe. Esse estribo estando calcificado, ele fica rígido, ele não se movimenta e você não consegue mais escutar com perfeição. Ele começa na base, a calcificação, e pode atingir todo ele. Quando eu voltei para fazer esse exame e descobri que eu tinha otosclerose, eu simplesmente fiquei assim, sem acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Foi quando eu um pouco meio que desesperei, voltei para casa, fiquei alguns dias sem entender o porquê eu. Não tem porquê, aconteceu, vamos buscar recurso e vamos tratar. E sabe quem mais me deu apoio nessa fase? E quem mais me encorajou para que eu buscasse recurso? Nessa época, o meu esposo. Ele me deixou segura. Ele me mostrou que eu não deveria ter preconceito comigo mesmo, nem com ninguém. E que sim, se eu precisasse fazer alguma intervenção profissional para me ajudar a escutar melhor, seria a melhor opção. E foi isso que nós fizemos juntos. Fiz lá o tal de exame novamente de audiometria, percebi então que o negócio estava ficando mais sério. E quando eu falo sério, é porque eu já tinha perdido 92% da audição desse ouvido. Você consegue ter noção de que você tem 100%? Sempre escutei até o barulho da muriçoca. Agora eu estava com 92% perdido. Eu estava com uma perda severa e já estou sendo considerada surda. Isso mesmo. Desse lado aqui, que eu tinha uma perda bem leve, já estava em 41% de perda. E aí eu fiquei um pouco assustada, mas se tem recurso? E aí eu fui atrás. Eu tinha 3 opções. Fazer a cirurgia, onde se coloca um aparelho aqui por trás, né? E se chama implante coclear, são chamadas pessoas de ouvidos biônicos. Depois eu venho em outro vídeo explicando melhor sobre isso. Tem 50% de chance de voltar a escutar mais ou igual antes, mas tem 50% de chance de você perder 100% da sua audição e ficar completamente surda. A insegurança de ficar completamente surda me fez optar em não fazer a cirurgia. A segunda opção era aparelhos auditivos. E na minha cabeça, na minha percepção, aparelho auditivo era algo bem grandioso que se colocava atrás dos ouvidos, porque quando eu era criança eu cheguei a ver algumas pessoas na escola usando. Não via com frequência hoje em dia, mas eu tinha na minha cabeça que aparelho auditivo era grande, esteticamente feio, e que eu preferia continuar do jeito que eu estava, por simplesmente vergonha de assumir para o mundo, para as pessoas e para vocês que estão aí comigo, que eu estava ficando surda. E isso foi uma atitude feia, egoísta de mim para mim.
E a terceira opção que eu tinha seria um tratamento medicamentoso, que no meu caso, pela minha perda já estar muito atenuada, muito grave, não tinha mais como eu fazer esse tipo de tratamento. Então vamos lá. Excluí a cirurgia, não tinha mais como tomar remédio, sobrou-me o quê? Aparelho auditivo. E aí, comecei a pesquisar sobre aparelhos auditivos e a plataforma do Instagram, com o seu algoritmo tecnologicamente inteligente, começou a me mostrar vários assuntos sobre aparelhos auditivos, várias empresas, várias clínicas, várias marcas de aparelhos. E eu ali, irredutível, mas com vontade de saber sobre. Até um dia que eu tive coragem de marcar uma consulta experimental, desmarquei, né? Chegando ali 2 semanas após, que era a minha consulta, eu desmarquei. Marquei novamente e nesse processo eu fiquei fazendo isso 3 vezes, durante quase 5 meses. E um simplesmente dia, onde os meus filhos conversavam comigo dentro de casa, perto de mim, e eu já não escutava com clareza, foi me dando uma saudade da voz das minhas crianças, e isso me fez ter o pontapé inicial de procurar ajuda definitiva para voltar a escutar, mesmo tendo medo de que nem o aparelho me ajudasse. E aí que entra a empresa que se chama Escutare. Gente, eu fui lá, eu fui bem recebida. O pessoal que não é insistente não ficou me mandando mensagem perguntando: você vem que vai remarcar? Não, eles me deram o meu tempo para eu decidir e eu fui. Cheguei lá, fui recepcionada por um rapaz de um sorriso contagiante, de lindo, de doce. Educadíssimo, recebeu a mim, meu esposo e os meus filhos, que foram comigo, né? E chegando lá, eu tive acolhimento. Eu pude entender de fato o que estava acontecendo, a ficha caiu. Eu ia precisar de ajuda, de algo tecnológico para eu conseguir voltar a escutar. E aí entrei na sala da fono, que se chama Adriana. Que pessoa linda. Eu vou deixar uma foto dela passando aqui, porque ela merece meu carinho e meu respeito, porque ela me ofereceu demais carinho e respeito. E aí a gente conversou, levei exames, ela analisou. Ela, dentro do conhecimento dela, colocou todo o meu exame no aparelho que ia fazer parte do meu experimento por 7 dias. E eu tá lá arrumando, conversando, educadamente, suavemente, uma voz de anjo, uma voz linda que aconchega, que acalma, porque até então a gente tá com medo, tá assustado. Os meus filhos ficaram lá na recepção, porque a sala era pequena, entrou eu e meu esposo. E aí ela falou: vou colocar aqui só para dar uma analisada se tá encaixando bem. E ela veio, ela começou a colocar. De repente, quando ela colocou o aparelho dentro do meu ouvido, gente, que emoção. Ela não me falou que o aparelho estava ligado, ou eu não percebi, ou simplesmente não escutei, né? Eu escutei a voz dos meus filhos lá na recepção. Eu escutei o Davi, que é o meu caçula, sorrindo lá na recepção. Eu não estava escutando ele nem do meu lado. Eu fiquei com vergonha porque me acometi de uma emoção tão grande que, apesar de dar um nó na garganta, eu falar: não vou chorar, não posso, que vergonha, uma mulher de 45 anos chorando aqui dentro de um consultório, mas eu não conseguia. A lágrima me descia os olhos e me descia os olhos, e até então se acometeu ali todos que estavam ali dentro da sala, meu esposo e a fono Adriana, de sentimento, que também se emocionaram, e foi lindo poder voltar e escutar. E olha que coisa maravilhosa, escutar a voz e o sorriso dos meus filhos novamente. Trouxe o aparelho comigo para casa, assustada, porque eu estava vindo na IPTG, numa estrada que tem aqui em Brasília, que interliga Brasília e Distrito Federal, que é onde eu moro. Vinha as motos passando do lado do carro. Eu fiquei anos sem escutar. De repente eu tomava um susto. Uma buzina, tomava um susto. O meu filho pequeno, o meu filho Pedro, o meu esposo conversava, eu assustava. Meu coração faltava sair pela boca de tão assustada que eu estava. Me sentia uma criança desprotegida.
mas cheia de emoção de que ia dar certo. Nós paramos para lanchar no meio do caminho, porque nós ficamos lá por horas, né, conversando, adaptando o aparelho. E quando eu sentei na cadeira, tinha um papelzinho no meu pé, embaixo do banquinho que eu sentei, e era a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Que emoção eu senti! Eu tinha certeza que ela estava ali comigo e me falando: vai dar certo, já deu certo, confia, minha filha. Voltei para casa, usando os aparelhos, um pouco de medo, um pouco insegura, mas levei 3 dias para me adaptar, porque todos os barulhos me assustavam, né? As crianças falando mais alto, porque eles passaram por um processo que eles tiveram que aprender a falar mais alto para que eu pudesse escutar. Ia levar na escola, assustava com o motoqueiro acelerando, o carro do lado buzinando, tudo foi muito novo para mim. E passados esses dias de adaptação, chegando próximo ao dia de ter que devolver os aparelhos para a clínica, foi aí onde entrou um anjo, que foi a minha sogra, juntamente com meu esposo. Ela fez um empréstimo, porque eu tentei pelo SUS, eu tentei por aquele crédito acessibilidade, Banco do Brasil e BRB, não consegui. SUS é pelo menos de 6 meses a 2 anos para você conseguir ser integrado no plano e receber os aparelhos, ser contemplados com ele. E isso me assustou bastante, porque eu não queria mais ficar sem escutar. Mas aí entrei em contato com a clínica, onde eles me passaram total apoio e segurança, me mostrando que eu poderia parcelar os meus aparelhos em até 12 vezes no cartão de crédito ou pagá-los à vista, tendo um desconto mais acessível, que foi uma das opções onde a minha sogra participou fazendo o empréstimo para que a gente pudesse pagar em 12 parcelas de maneira mais fácil, eu diria. E hoje, com essa aquisição, que eu posso falar com propriedade que é um investimento para a minha qualidade de vida e para a qualidade de vida daquelas pessoas que estão à minha volta. Eu estou com um aparelho nos meus ouvidos, tenho certeza que vocês não conseguem vê-los. Eu tenho certeza, porque eles são, sim, esteticamente imperceptíveis. Eu vou afastar o cabelo aqui para ver se vocês conseguem ver. Vou tirar os aparelhos e, gente, olha, eles são extremamente pequenininhos, confortáveis, de fácil acesso para você usar diariamente, não incomodam, têm qualidade de vida onde através da tecnologia adaptada nesse aparelhinho eu posso simplesmente escutar o que está perto de mim, excluindo aqueles excessos de barulho e ruídos que estão mais longe, ou eu posso adaptar para escutar o que está mais longe também. Tudo isso implantado aqui dentro desse pequeno aparelho que hoje traz para minha vida um recurso onde um dia eu pensei que eu não teria mais, que é simplesmente voltar a escutar tudo que está acontecendo ao meu redor. E é isso que eu tenho hoje aqui de recado para você que está aí do outro lado, que tem aí alguma dúvida se está perdendo a audição, busca ajuda. Gente, é muito satisfatório voltar a escutar. Escutar é viver. Viver, escutar os pássaros, os barulhos, ter autoconfiança no que você está escutando quando você está dirigindo um carro. Tudo isso faz muita diferença poder ter novamente. E hoje eu estou vindo aqui com esse vídeo na intenção de ajudar outras pessoas que estejam ou que possam vir a ter o mesmo problema e insegurança que eu tive quando percebi que estava perdendo a minha audição, de encontrar aqui nesse vídeo uma certeza de que existe sim recurso para o seu escutar, para voltar a entender, para voltar a se comunicar. Para tudo isso tem solução. Se você sente que está perdendo a audição, não espera ficar pior, procure ajuda. E me perdoem porque alguma parte final aí do meu vídeo ficou sem o áudio durante a gravação, mas isso não foi motivo para me impedir de vir aqui contar para vocês o meu relato sobre o que aconteceu comigo, sobre o porquê estou usando aparelho auditivo e para mostrar para você que está aí do outro lado com o mesmo preconceito que eu tive, que não fique com esse preconceito com você mesmo, não se permita não escutar um pássaro, um barulho, vai atrás. Fique aí com Deus. Esse foi mais um vídeo aqui do meu canal, cheio de carinho para você. Até o próximo vídeo
Tchau!